Ouvintes da Santa Cruz FM, João Alex, muito bom dia. Estamos girando pela cidade. Eu falo aqui direto da matriz de Santa Rita de Cássia. Hoje vamos falar mais uma vez dos 190 anos de fundação, da paróquia de Santa Rita de Cássia. Semana passada a gente trazia a palavra do Padre Vicente, falando da programação de uma semana missionária que começou ontem à noite, e segue até o próximo domingo com a presença do arcebispo de Natal, Dom João Santos Cardoso, no município. A gente vai falar agora um pouco mais sobre essa história, Esses 190 anos são 200 anos de devoção, Esse jubileu de 200 anos e 190 anos da criação da paróquia. Eu estou ao lado de Wallace Maxwell, ele que é coordenador da PASCOM, jornalista, também um estudioso, da história da paróquia de Santa Rita de Cássia, que vai detalhar mais. O Wallace, você que estuda muito, a paróquia, tem publicações, inclusive, falando sobre isso. Como é esse período todo, desde o início da paróquia de Santa Rita de Cássia, como é que foi essa fundação da paróquia? Bom dia. Bom dia, Édipo, bom dia, Alex e João, lá nos estúdios, meus amigos. É muito bom estar participando aqui na Santa Cruz 98 FM. Édipo, é interessante porque a gente vive um mundo hoje muito imediato. Então, quando a gente diz assim, naquele tempo fundou-se a cidade de Santa Cruz, o pessoal acha que de repente um fazendeiro olhou para o outro e disse assim, bora lá fazer uma cidade, vamos lá construir, e em questão de dias foi fundada a cidade. Não, estamos falando de um processo de instalação de fazendas, que aos poucos eles foram vendo a necessidade de realmente formar um povoado, e isso foi surgindo também de maneira espontânea. Logo a gente tem aqui, a gente não consegue visualizar hoje, mas se você conseguir fazer uma reflexão, pensar, voltar no tempo, quando não tinha nada aqui, o rio Trairi deveria ter partes do ano que ele estava bem mais cheio. Hoje ele é um rio assoreado, é um rio que foi afetado pela urbanização, mas a gente para imaginar, aqui era um ponto de água. E quando a gente observa, tem pequenas lagoas que se formam nessa nossa área. Então isso ajudou a impulsionar a formação de Santa Cruz. Então a paróquia é a paróquia de Santa Rita de Cássia é a primeira instituição dessa cidade. Então, quando surgiu o povoamento, a gente encontra referências até em Cuité, na fundação da paróquia de Nossa Senhora das Mercês de Cuité, a gente encontra referências que se fala de Santa Cruz. Então, Santa Cruz, ou seja, a presença da cruz que existia aqui, nessa colina onde está a igreja matriz, é muito antiga. Acha que pode ser até do século XVIII, ou seja, dos anos de 1700 e alguma coisa. Então, essa presença da cruz é muito antiga. A presença humana aqui data do século XVII ainda, do final do século XVII. Quando a gente tem a formação do povoado, naturalmente, naquela época, tinha que ter um local para o culto católico. E então se constrói uma capela. Quando é demolida a antiga matriz, encontra-se uma inscrição, 1825. Então acredita-se que essa telha que foi encontrada na demolição, ela deve querer datar do início da primeira capelinha, que era uma capelinha que só tinha uma única porta feita com varas, aquelas portas que a gente encontra muito ainda na zona rural, alguns repartimentos que são fechados, alguns locais que são fechados com portas de varas. Então você imagine que essa era a primeira igreja de Santa Rita, só tinha uma única porta, bem simples, um casebrezinho bem simples, mas que era um local que foi colocado para a devoção de Santa Rita. Justamente pegando o gancho nisso, você fala dessa telha datada em 1825, qual a diferença então desses 200 anos de devoção para os 190 anos da paróquia em si? Nós temos um exemplo muito fácil na nossa região. Há poucos anos foi criada a paróquia de São Sebastião Marte, em São Bento e Japi. Mas há quantos anos aquelas duas igrejas existem? Há muitos anos, Então, primeiro se cria a igreja. Por exemplo, Sítio Novo está vivendo essa fase agora aqui na nossa região, num processo de criação de paróquia. Há quantos anos existe a igreja de São Sebastião, Que também é outra história belíssima também. Há quanto tempo existe a igreja de São Sebastião em Sítio Novo? Há muitos anos. Quem conhece, vê fotos de Sítio Novo, vê aquela igreja. Mas paróquia ela ainda não é a igreja matriz. Então, existe uma diferença entre o tempo de ser criada a igreja existir, até ela se tornar paróquia. Paróquia é uma instituição. Aqui nós temos o templo, onde temos então a fé.
mas a instituição existente, ela existe em 1835. Então, perceba, a capela é construída em 1825, mas se torna paróquia em 1835, ou seja, 10 anos depois. E é interessante que as paróquias eram criadas através, lógico, que tinha influências das arquidioceses e dioceses, mas elas eram criadas por Assembleia Provincial, porque naquele tempo a Igreja Católica era a religião oficial. Então, existia uma junção entre igreja e Estado. Hoje nós temos um Estado laico, mas nós tínhamos naquele tempo a junção. Tanto que quando Santa Cruz é emancipada em 1876, a Câmara Municipal funciona num corredor bem amplo que existia na antiga Igreja Matriz, aquela capela que, por sinal, ela aparece até aqui nessa arte, aqui a antiga Matriz. Ela tinha um corredor bem extenso que era chamado de consistório da matriz, e naquele local tinha uma mesa, um local que era onde funcionava a Câmara de Intendentes, que é o que a gente conhece hoje como Câmara Municipal. Então, perceba que a instituição paróquia, ela é a primeira instituição de Santa Cruz, é a primeira que funciona como cartório, é a primeira instituição que documenta a vida de Santa Cruz. E olha, seria interessante, como você falou, a emancipação de Santa Cruz foi em 1876, ou seja, mais de 40 anos depois da criação da paróquia, né? E ao longo desse tempo a gente percebe que a história de Santa Cruz e a história da paróquia meio que se confundem, né? Olha, se você imaginar que a gente tem presença de fazendeiros na região no final do século XVII, 1600 e alguma coisa, e nós levamos basicamente aí 100 anos para ter o primeiro povoado, você percebe que de povoado, né, de povoamento, que o nosso decreto de povoamento é 1831. Aí o povo diz que Santa Cruz foi fundada em 1831. Não, gente. O marco de fundação de Santa Cruz, que a gente pode considerar, é 1825, a presença da capela. Agora, a data de povoamento, quando o Estado brasileiro disse Santa Cruz existe como um local de referência mesmo, é 1831, documento, mas historicamente nós somos fundados em 1825 com a capela. Perceba que até a emancipação demora esse período aí de em torno de 40 anos, ou seja, a gente tem um salto enorme no crescimento da cidade, a presença da paróquia, e quando você diz assim, a paróquia e Santa Cruz se confundem. Exatamente, é por isso que muitas vezes as pessoas até tentam dissociar isso, não tem como. Santa Cruz e a paróquia de Santa Rita de Cássia, elas nascem juntas, como a grande maioria das cidades. Agora, no nosso caso específico, é a paróquia que impulsiona isso. Mas se você for olhar outras cidades no Rio Grande do Norte, elas são influenciadas pela presença da igreja. Então, essa força que a igreja de Santa Rita aqui em Santa Cruz, ela tem na nossa história, ela é comprovada desde sempre. O marco de fundação dela é a igreja matriz. O marco de fundação de Natal é o Forte dos Reis Magos. Então, percebam que a gente tem marcos históricos. A igreja de Nossa Senhora da Apresentação, ela é posterior, por exemplo, lá em Natal, ao Forte dos Reis Magos. No nosso caso, não. O nosso grande marco é a igreja. E quando você procura outro grande marco na nossa história de construção, a gente não tem. A gente sempre vai encontrar depois o quê? O Monte Carmelo, o Cruzeiro, depois o Santuário. Então, os nossos grandes marcos históricos passam também pela Igreja Católica. E essa celebração de 190 anos é muito emblemática justamente por causa desse fortalecimento, porque, por exemplo, a gente vê aqui essa arte do lado, né, que é do jubileu dos 200 anos de fé, de devoção, né, a Santa Rita de Cássia. São vários momentos que demonstram essa história da paróquia que está prestes a se tornar uma diocese. E é interessante na arte, a gente teve todo o cuidado também de colocar isso também relativo à nova diocese. Ou seja, a gente está olhando para o futuro, a gente está olhando para o passado, passamos pelo presente e estamos olhando para o futuro. Então a gente precisa olhar Santa Cruz também com esses olhos do futuro, porque talvez a cidade, talvez você que está acompanhando a gente, diga assim, é uma diocese, vai vir um bispo para cá. Gente, isso é uma transformação, né, tremenda. A gente que é da área de comunicação, a gente entende isso porque a gente, por exemplo, faz cobertura lá fora e a gente sabe a força de uma diocese, da presença de um bispo, de uma cúria episcopal aqui numa cidade. Então você imagine que Santa Cruz vai congregar
35 cidades, né? E acho que um pouco mais de 20 paróquias, em torno de 20 paróquias, na nossa região da Diocese de Santa Rita. Nós estamos falando que vai precisar se criar o seminário, vai ser preciso criar um espaço administrativo dessa diocese, vai ser preciso contratar serviços para essa diocese. Então, do ponto de vista econômico também, uma nova diocese é mais um marco. Eu tenho dito que o santuário foi um ponto importantíssimo na nossa história recente. A diocese, ela é a nova parte desse trampolim que Santa Cruz vai viver para o futuro. Nós estamos colocando Santa Cruz num salto novamente, que, lógico, passa pelo nosso comércio que é forte, passa pela presença, que eu faço sempre questão de relatar. Qual é a cidade do interior? São poucas. Talvez Santa Cruz seja uma das pouquíssimas mesmo, que tem 4 grandes agências bancárias. Santa Cruz tem um banco no Nordeste, que eu acho que é o mais antigo da cidade, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Bradesco, bancos grandes, né? Então você tem a presença de 4 agências. A região toda, durante a manhã, está em Santa Cruz resolvendo questões bancárias. Olha a força econômica que Santa Cruz tem e, mais recente, a chegada das universidades. Então, quando a gente soma toda essa história, a gente vê o quanto a nossa cidade é forte e bonita, e essa arte, ela mostra o passado, de muitas glórias, a presença do algodão, do gado, que é onde a nossa história está muito ligada, e a fé, né? A fé em Santa Rita, que tornou a nossa cidade conhecida como Terra da Santa. Você chega lá fora, você é de onde? Santa Cruz. Sim, a terra da estátua, a terra da santa. Então as pessoas têm essa vinculação. Então, assim, é uma história muito bonita, né? Há 200 anos, uma imagem de Santa Rita foi doada para ser padroeira aqui na cidade de Santa Cruz, nesse mesmo local. É importante a gente prestar atenção. Aqui onde a gente está, foi a primeira capelinha. Aqui Santa Rita foi acolhida como padroeira. E nem era santa, porque ela foi canonizada em 1900. Perceba como a fé em Santa Rita é muito forte. Ela já era aclamada a santa no mundo, antes da própria igreja dizer assim, está aqui no livro dos santos, ela é santa. O povo já tinha Santa Rita como padroeira e como santa. E imagine só, há 200 anos isso aconteceu. E 10 anos depois desse período, foi criada a paróquia de Santa Rita de Cássia, primeira instituição legal, uma primeira instituição realmente criada na cidade de Santa Cruz. E aí o nosso futuro realmente foi, o que a gente teve na sequência foi uma cidade crescente, pujante, como diz o nosso hino, e que hoje tem um santuário e em breve, se Deus quiser, uma diocese. E Wallace, a gente quer agradecer a sua participação, realmente informações importantes para os nossos ouvintes conhecerem mais, né, sobre a história desses 200 anos de devoção e 190 anos da paróquia de Santa Rita de Cássia. Muito obrigado. Eu que agradeço o espaço na Santa Cruz 98 FM, sempre muito bom. A gente sempre bate um papo, né, Édipo, Alex e João. Sempre bom estar aqui. E nós queremos convidar vocês para participarem dessa semana missionária. Próximo domingo, nosso arcebispo, que esse ano ele vai ter presença marcante aqui em Santa Cruz, viu? Pelo menos umas 6 vezes ele vai estar em Santa Cruz, viu, Édipo? Então, você vai entrevistar bastante o arcebispo esse ano. E dia 30, então, a gente tem a missa comemorativa dos 190 anos de paróquia. E se prepare, porque em maio vamos festejar 200 anos da devoção a Santa Rita de Cássia aqui na Terra da Santa. Bacana, a gente agradece mais uma vez ao Wallace e Maxwell, informações importantes a respeito, né, da criação e da fundação da paróquia de Santa Rita de Cássia. Voltamos aos estúdios.